estamos aqui na Assembleia Legislativa Gaúcha, e o deputado que me antecedeu, vocês perceberam bem, até pela forma como falou, né, um linguajar absolutamente ultrapassado, anacrônico, dizendo que é contra o neoliberalismo, enfim, todas aquelas enormidades ditas justamente pelos petistas que estão absolutamente desmoralizados depois de 13, 14 anos de governo em Brasília, que entregou a esse governo mais de 14 milhões de desempregados. Aqui no estado do Rio Grande do Sul nos legou uma crise que parcela salários até de professores e policiais militares, e dizem que são contra isso, contra aquilo, mas a favor da sociedade eles não são. Porque se fossem a favor da sociedade, em primeiro lugar estaria ao lado da sociedade pagadora da conta que não tem segurança pública, da sociedade pagadora dessa conta da máquina inchada que não tem educação, não tem saúde, não tem o mais básico, e defendem, deputado Zé Nunes, que está aqui em plenário, coisas tão dinossáuricas, tão jurássicas, tão paleontológicas, quanto a existência de uma gráfica pública. Sim, o estado do Rio Grande do Sul ainda possui, deputado Thiago Simão, em que pese a vontade soberana desta casa, que por maioria decidiu que não é competência do Estado manter uma gráfica pública, aliás, como se não houvesse milhares de gráficas privadas, inclusive muitas, deputado Ibsen Pinheiro, fechando suas portas, melhores e mais baratas do que a gráfica pública, me acode aqui também, deputado Ibsen Pinheiro, como se não houvesse iniciativa privada neste Rio Grande do Sul. Defendem estes deputados do passado instituições que jamais deveriam ter sido públicas e que nós aqui já determinamos nesta Assembleia há bom tempo, no final do ano passado, que fossem encerradas suas atividades para que o Estado pudesse e possa pagar em dia professor, policial, militar, possa resolver suas contas. Pior do que isso, defendem inclusive que sindicalistas pagos com dinheiro... Vocês sabem, caros estudantes, o que é receber 40 mil reais por mês? Alguém de vocês imagina o que é uma pessoa receber um salário de 40 mil reais por mês, que é mais alto do que o salário de um desembargador? Pois imaginem que a gente no Estado recebendo mais de 40 mil reais por mês, e além de receber esse dinheiro não precisa trabalhar, vocês sabiam disso? Não precisa bater ponto na sessão em questão, seja numa Secretaria de Agricultura ou de Educação, ou qualquer que seja a secretaria, porque são cedidos a um sindicato. E no sindicato podem fazer político o dia todo. Podem defender o PT, o PSOL, o PCdoB o dia todo. E vir aqui na Assembleia criticar os deputados o dia todo. Não precisam trabalhar, e vocês sabem, ganham 40 mil reais por mês. E esse pessoal aqui, alguns, outros ganham 10, outros ganham 15. E aqui... defendem essas pessoas, dizem que o governo está acabando com os sindicatos, a acabar com essas verdadeiras tetas. Sim, eis que são tetas, em que mamam mais de 300 funcionários do Estado que deveriam estar trabalhando e batendo ponto. A boa notícia, meu caro Lucas Berlanza, que está fazendo um trabalho fantástico, repito, porque precisamos levar informação e precisamos estudar muito, antes inclusive de fazer política. Porque senão dá nisso, tem muita gente que não estuda o suficiente, não faz o dever de casa e depois vem aqui falar coisas que não dizem respeito com a realidade. Felizmente, Lucas, hoje mesmo o ministro do STF, Gilmar Mendes, concedeu liminar ao Estado do Rio Grande do Sul, caros colegas deputados, dizendo que as fundações que nós declaramos extintas pelo bem do Estado do Rio Grande do Sul, que precisa pagar professores e policiais militares, essas fundações serão sim extintas, apesar de toda a militância feita na esquerda no estado do Rio Grande do Sul para que elas continuem suas atividades e continuam fazendo essa militância de forma antidemocrática, desrespeitando esse parlamento. Felizmente, uma decisão em Brasília hoje do Supremo Tribunal Federal vem em favor dos gaúchos. E certamente, caros estudantes, em favor dos gaúchos estamos aqui todos os dias nessa tribuna, pelo menos no meu caso, fazendo o dever de casa, quer dizer, a verdade com argumentos e com fatos. Agora se fala no pessoal de baixa renda voltando às compras, principalmente de eletrodomésticos. Estão comprando celulares,
estão comprando lava-roupa, estão comprando televisão e principalmente nos centros comerciais de baixa renda. É um movimento muito grande. No mundo todo, mostra o Fundo Monetário, o Banco Mundial, está havendo uma nova onda de crescimento, né? Aquela mesma onda de crescimento que beneficiou o governo Lula pode beneficiar o Brasil mais uma vez. A média global de crescimento neste ano está em 3,6%. O comércio internacional, a média de crescimento é acima disso, 4%. Para o ano que vem, números ainda melhores. As economias mais avançadas estão crescendo neste ano a média de 2,2%. As economias emergentes, a média de 4,6%. O Brasil ainda deve crescer esse ano 0,7%, mas no ano que vem, ano eleitoral, diga-se, a previsão de crescimento é de 3 a 4% do PIB. Ou seja, esse ano eleitoral vai ter também um eleitor chamado crescimento econômico, né, o ano que vem. O FMI diz que acabaram-se as recessões no Brasil e na Rússia. Vamos ver agora, né, o Ibovespa, o índice que mede a valorização das ações das empresas no Brasil, das empresas que estão na Bolsa de Valores de São Paulo, está chegando aí a mais um recorde de 77 mil pontos. É bom a gente lembrar que é preciso, para equilibrar as contas públicas, a reforma da Previdência. Depois tem que reformar também a legislação do comércio exterior, né? Porque aí cresce mais ainda o nosso comércio exterior. Vamos fechar o ano com 65 bilhões de dólares de superávit. É outro recorde. Bom, amanhã o Senado deve dizer o que vai fazer com Aécio Neves, né? O mandato dele está suspenso pelo Supremo. O Supremo decidiu semana passada que, quando afeta mandato, a decisão do Supremo tem que ser submetida ou à Câmara ou ao Senado. É o que diz a Constituição. As pessoas não estão chegando à conclusão óbvia de que democracia obedece à Constituição. Democracia é o equilíbrio entre três poderes. Não existe um quarto poder. Diziam que o quarto poder era o jornalismo. Agora dizem que o quarto poder é a Procuradoria da República, né? Não existe esse quarto poder como poder na Constituição. O quarto poder, inclusive, há alguns integrantes desse quarto poder, tanto no jornalismo quanto no Ministério Público, que foram inoculados pelo pecado favorito do demônio, que é a vaidade, né? Isso é muito grave. No Supremo também. Desde que a TV Justiça transmite tudo, as reuniões como essa da semana passada duram mais, né? 13 horas para concluir o que está escrito na Constituição, né? E acabou o decano tendo que traduzir exatamente esse fato simples de que quem não tem mandato não tem poderes sobre mandato, né? Porque o mandato é do povo. Então, só aqueles que receberam o mandato do povo podem decidir sobre o mandato que foi conferido pelo povo. É a soberania popular, né? No entanto, tem gente aí, ontem na saída da missa, tem alguém que me disse assim, só está faltando a cereja do bolo. Eu disse, qual é a cereja do bolo? É acabar com o Supremo. Eu disse, estão querendo julgamento em praça pública, então, aos gritos de enforquem-no, crucifiquem-no. Não é assim. Isso não é democracia, isso é ditadura. É um tipo de ditadura. Não se trata de Aécio Neves, não, né? Se trata do mandato popular, eu tenho mostrado isso aqui. Bom, no Centro-Oeste, como no Sul e no Extremo Sul, começou a praga do horário de verão. Não economiza eletricidade mais,
porque agora o auge do gasto é no meio da tarde, com ar-condicionado, né? E gasta a energia humana, que é a principal das energias. De Brasília, Alexandre Garcia. Veja também os outros vídeos do canal e deixe seu comentário. SeuTube. Notícias, humor, diversão, informação. Inscreva-se no canal e deixe seu like se gostou.